Num primeiro momento, a resposta dos Estados Unidos à situação pareceu estranha. Quando disseram que iriam impor seu próprio bloqueio no Estreito de Hormuz, muita gente ficou pensando: por que responder a um bloqueio com outro bloqueio? Isso não pioraria ainda mais o problema? Mas com o tempo vai ficando claro que o plano dos Estados Unidos está funcionando. O que o Irã temia já aconteceu, e isso não foi por causa de um confronto direto, mas sim por uma ação mais silenciosa, porém mais destrutiva. Tudo começou após uma série de ataques aéreos sob a Operação Fúria Épica. Por causa disso, o Irã foi forçado a revidar, mas não da maneira tradicional. Como sua marinha estava praticamente destruída, eles não conseguiam mais competir em uma batalha naval convencional. Por isso mudaram de estratégia. Em vez de grandes navios, eles usaram drones e barcos pequenos, mais rápidos, para tornar o Estreito de Hormuz perigoso. Pode não parecer um bloqueio clássico, mas é eficaz. De repente, a passagem de navios cargueiros e petroleiros se tornou arriscada. Por causa disso, muitos navios foram obrigados a permanecer no Golfo Árabe. Já outros que se arriscaram a atravessar quase não tinham cobertura de seguro ou o custo era altíssimo. Pense bem, cada viagem era como um jogo de azar. E foi aí que o mercado global começou a tremer. O preço do petróleo disparou, chegando a mais de $100 por barril. Isso foi sentido no mundo todo. Os Estados Unidos perceberam isso e se deram conta de que ataques aéreos sozinhos não eram suficientes. Mesmo tendo danificado o poder militar do Irã, desde a marinha até as defesas aéreas, isso ainda não resolveu o problema no Estreito de Hormuz. Aqui, a luta é diferente. Isso não é uma guerra tradicional, por isso eles tomaram uma nova medida. Os Estados Unidos implementaram seu próprio bloqueio, um movimento de resposta contra a estratégia do Irã. Mas desta vez é mais organizado e mais controlado. O objetivo é impedir que os navios cargueiros e petroleiros do Irã saiam de seus portos e passem pelo Estreito de Hormuz. E é aqui que tudo fica sério. Isso não é apenas uma batalha no mar. Agora é uma guerra econômica. Com o passar do tempo, a economia do Irã vai sendo sufocada aos poucos. Se isso continuar, é possível que o governo dele seja forçado a aceitar qualquer acordo que os Estados Unidos propuserem. Na situação atual, o impacto já é bem perceptível. Segundo a Reuters, em 27 de abril, quase nenhum navio estava passando pelo Estreito de Hormuz. Imagine, de normalmente 125 a 140 embarcações por dia, caiu para apenas 7 em 24 horas. E dessas 7, apenas uma era do Irã. E ainda nem se sabe se essa viagem vai continuar. Mas ainda mais grave, até 37 navios mercantes iranianos foram forçados a recuar desde que o bloqueio foi implementado. No dia 13 de abril, esse era o verdadeiro objetivo dos Estados Unidos: reverter a situação. Se o Irã usou o medo para impedir o fluxo do comércio, os Estados Unidos usam a pressão para parar completamente as ações do Irã. Agora, isso parece apenas uma questão de tempo, e nessa disputa está claro quem está ficando sem tempo. Enquanto o mundo todo está ocupado lidando com o aumento dos preços do petróleo, o Irã enfrenta um problema ainda mais sério. Por causa da situação atual, quase nenhum petróleo do Irã está chegando aos países para os quais deveria ser vendido. E o motivo é uma barreira clara: os Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão apenas impondo um bloqueio no Estreito de Hormuz. Mesmo os navios iranianos, que conseguem passar pelo estreito, ainda não estão seguros. De acordo com um relatório da ABC da Austrália, em 20 de abril, há navios de guerra dos Estados Unidos posicionados bem na saída do Estreito de Hormuz. O Comando Central do Departamento de Defesa dos Estados Unidos diz que enviou 2 destroyers da Marinha, 2 navios de guerra, e que eles já passaram pelo Estreito de Hormuz. A missão deles é prender ou impedir qualquer navio iraniano que tentar escapar. E isso não é apenas uma ameaça vazia. Já aconteceram interceptações reais. O próprio Donald Trump contou como eles impediram um navio iraniano. Segundo ele, a Marinha dos Estados Unidos literalmente parou o navio fazendo um buraco na sala de máquinas. Uma maneira direta de garantir que ele não pudesse sair. O navio-alvo era uma embarcação de bandeira iraniana chamada Tosca, e provavelmente isso não foi a única vez que aconteceu. Segundo Mark Montgomery, possivelmente 3 a 4 navios do Irã já foram interceptados pelos Estados Unidos até agora. Cada um desses navios pode transportar até 2 milhões de barris de combustível. Se você fizer as contas, cada carga pode valer até $200 milhões.
Isso significa que, a cada navio interceptado, é como se a economia do Irã estivesse sendo sufocada pouco a pouco. E está claro que os Estados Unidos estão satisfeitos com o que está acontecendo. Apesar de um cessar-fogo frágil entre os dois países, parece que Trump vê o bloqueio como a maneira mais eficaz de conseguir o que quer nessa região. No relatório da Bloomberg, em 29 de abril, Trump ainda disse que o Irã já está em estado de colapso devido ao impacto do bloqueio. E não é só isso. Segundo Scott Bessent, o Irã está ficando sem espaço de armazenamento para seu petróleo. Como seus navios não podem sair, o estoque só aumenta. E quando o armazenamento estiver cheio, eles não terão escolha a não ser reduzir a produção. Isso é um grande golpe para a economia do Irã, ainda mais porque eles já vinham enfrentando dificuldades. Por isso, a pressão continua e parece que os Estados Unidos estão prontos para sustentar isso por muito tempo. De acordo com o relatório do The Wall Street Journal, Trump já ordenou aos seus assessores que se preparem para um bloqueio mais prolongado no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos não conseguiram a vitória rápida que esperavam com seus ataques aéreos. Por isso, o jogo mudou. De um ataque rápido, tornou-se uma guerra econômica lenta, mas certeira. E de todas as opções, essa é a que eles veem como tendo o menor risco, mas o maior impacto. A estratégia agora é cansar o Irã, forçá-los a se render através de uma pressão contínua. Tudo gira em torno de duas coisas: tempo e gravidade da situação. E por enquanto está claro, é o Irã que está ficando sem tempo, enquanto o peso que eles carregam só aumenta. Na verdade, já começam a aparecer sinais de desespero. Se antes o Irã mantinha uma posição firme, agora eles estão começando a ceder aos poucos. No dia 28 de abril, segundo um relatório da Euronews, o Irã se ofereceu para retirar seu próprio bloqueio no Estreito de Hormuz, mas em troca, eles querem que os Estados Unidos também retirem seus navios da região. É como um acordo de troca. Além disso, se isso acontecer, eles também querem adiar as discussões sobre o seu programa nuclear. Mas se você olhar de perto, isso não é apenas uma negociação simples. Este é o primeiro sinal claro de que o Irã já está sendo pressionado. Os líderes deles já sabem a verdade. O impacto do bloqueio dos Estados Unidos é mais doloroso do que eles imaginavam. Enquanto Donald Trump deixa claro que está disposto a manter o bloqueio pelo tempo que for necessário, o Irã fica cada vez mais pressionado. Para o governo deles, é como se o mundo estivesse lentamente indo ladeira abaixo, e eles sentem que não vão aguentar esse tipo de pressão por muito tempo. Segundo o relatório da Al Jazeera, é improvável que os Estados Unidos aceitem a nova proposta do Irã em sua forma atual. Por quê? Porque o Irã ainda insiste em manter seu programa nuclear, mesmo com sua economia quase sufocada. Em outras palavras, o Irã quer um alívio, mas não quer dar nada em troca. E para os Estados Unidos isso não é aceitável. Trump também expressou diretamente sua opinião. Em uma postagem em 29 de abril, segundo ele, o Irã não consegue se organizar. Eles não sabem firmar um acordo não nuclear. Melhor ficarem espertos logo. Havia também uma imagem aparentemente gerada por IA. Trump segurando um rifle, com explosões ao fundo no Irã. É drama? Possível. Mas a mensagem sem dúvida é clara. Se o Irã não agir, a situação dele só vai piorar ainda mais. Agora, quem está com as cartas na mão são os Estados Unidos. Eles viram que o Irã já está sendo pressionado, especialmente quando ofereceu remover seu próprio bloqueio em troca da saída dos Estados Unidos. Isso significa que eles já estão sentindo o peso. E mesmo quando o preço do petróleo chegou a mais de $119 por barril em 29 de abril, Trump não recuou nem um passo. O bloqueio vai continuar. E na verdade, por que eles iriam remover isso? Sim, o preço alto do petróleo é um problema para outros países, especialmente na região do Golfo. Mas para os Estados Unidos, algo mais importante está acontecendo. Todos os dias, o Irã perde cerca de 435 milhões de dólares em exportações. Pense nisso. A cada dia que passa, é como se a força de todo o país estivesse sendo gradualmente reduzida. Esse agora é o maior trunfo dos Estados Unidos. E essa também é a evidência mais clara de que a estratégia deles do Estreito de Hormuz está funcionando. O objetivo não é mais derrubar o Irã de repente. É mais silencioso, mais devagar, mas muito mais doloroso. Os Estados Unidos querem enfraquecer a economia do Irã até o ponto em que não reste outra opção a não ser obedecer. Um governo que não tem mais força para recusar. Mas existe um problema ainda mais profundo. O Irã
não deve se preocupar apenas com os Estados Unidos dentro do próprio país. A situação também está começando a esquentar. Se lembrarmos, os protestos anteriores também começaram por causa de problemas econômicos. E esses acontecimentos foram um dos fatores que impulsionaram a tensão que levou a um conflito ainda maior. Agora, enquanto a economia continua enfraquecendo, aumenta a possibilidade de ocorrer novamente distúrbios dentro do Irã. E pode ser que o governo deles não esteja mais preparado caso isso aconteça. Atualmente, parece que o Irã está em uma situação indefinida. A estratégia que eles achavam que lhes daria controle, o uso de táticas assimétricas no Estreito de Hormuz, acabou se voltando contra eles. A pressão que eles queriam impor agora são eles que estão sentindo. E, para falar a verdade, restam poucas opções para eles. No aspecto militar, eles já quase não têm mais o que fazer. Grande parte da infraestrutura militar deles já foi destruída. Se eles tentarem atacar novamente, provavelmente será de forma fragmentada e descoordenada. E ainda mais perigoso, isso pode quebrar o cessar-fogo entre eles e os Estados Unidos. Se isso acontecer, é quase certo que os ataques aéreos intensos voltarão enquanto o bloqueio dos Estados Unidos continua. Então, por enquanto, só resta uma opção para o Irã: esperar, tentar a sorte. Esperar por um milagre, que de repente o bloqueio seja afrouxado, mesmo sem eles abrirem mão de suas ambições nucleares. Mas, pelo jeito que as coisas estão indo agora, esse milagre parece estar muito distante. A posição dos Estados Unidos é clara: nenhum milagre virá para salvar o Irã. Enquanto o Irã espera que algo de repente aconteça a seu favor, o tempo deles está lentamente se esgotando. De acordo com Mark Montgomery, eles podem ter apenas de 3 a 4 semanas antes que a situação deles desmorone completamente. Durante esse período, a receita deles com exportações continua diminuindo. Enquanto isso, seus tanques de armazenamento de petróleo estão enchendo. Se você pensar bem, se isso durar 4 semanas, isso equivale a 28 dias. E a cada um desses dias, o prejuízo continua. No total, o Irã vai perder cerca de 12,2 bilhões de dólares. E esse não é o único problema. Por falta de armazenamento, o Irã pode ser forçado a paralisar até alguns de seus poços de petróleo. Se isso acontecer, não será mais um problema temporário. Isso pode causar danos de longo prazo à economia deles. De acordo com um relatório do The Independent, há autoridades que acreditam que o Irã está prestes a cair em uma crise profunda da qual não será fácil se recuperar, mesmo após a Operação Fúria Épica. Há outras análises que dão um prazo um pouco mais longo. De acordo com o The Jerusalem Post, é possível que o Irã ainda leve até 3 meses para cair completamente devido ao bloqueio. Mas mesmo que o prazo seja mais longo, o desfecho ainda não é bom. Como o Irã depende muito da renda do petróleo, a interrupção das exportações do Irã pelos Estados Unidos atinge diretamente o coração da economia deles. E quando isso desmoronar completamente, não será só o dinheiro que vai desaparecer. É possível que surjam protestos em massa, como os que aconteceram no início de 2026, e se isso acontecer, o problema do governo deles vai se aprofundar ainda mais. Na verdade, mesmo agora já dá para sentir o efeito. De acordo com a Iran International, o Irã entrou nessa luta já com a economia enfraquecida. E só piorou. A inflação, que já era alta, continua subindo ainda mais. O número de desempregados está aumentando. A renda real das pessoas está diminuindo. E junto com isso, eles estão enfrentando o que chamam de estagflação. É quando a inflação está alta e o crescimento econômico é lento ao mesmo tempo. E vale lembrar que isso já ocorria antes do bloqueio dos Estados Unidos. Os mais de 400 milhões de dólares que entram diariamente no Irã, mesmo que toda a economia não desmorone imediatamente em alguns meses, está claro que ela já está à beira do colapso. Imagine, a inflação já chegou a mais de 50%, e em apenas 20 dias, no final de 2025, o valor da moeda deles caiu 20% e ficou ainda pior. Depois da guerra deles contra Israel no verão de 2025, a queda total do valor do real chegou a 60%. Isso não é normal. Isso não é uma economia saudável. É uma economia que está apenas à beira do abismo. Mais um passo e ela vai cair de vez. E parece que esse empurrão está vindo do bloqueio dos Estados Unidos. Há mais dados do Inet News. Segundo eles, cerca de 1 milhão de iranianos já perderam o emprego desde o início da Operação Fúria Épica. Mais 1 milhão ainda pode perder o sustento, principalmente se a indústria do petróleo do país parar.
E não é só o petróleo que está sendo afetado. Até mesmo as usinas de aço e as plantas petroquímicas do Irã já estão paralisadas. Neste ponto, não se trata mais de uma simples desaceleração econômica. É uma queda gradual. E a cada dia que passa, a rachadura se aprofunda ainda mais. À medida que a situação piora, há uma verdade que não pode mais ser negada. O Irã está sendo lentamente arrastado para baixo por sua própria crise. Até mesmo as indústrias das quais antes se orgulhavam agora estão tremendo. Assim como a indústria de tapetes, antes admirada mundialmente, está prestes a desmoronar. O mais doloroso é que até a comida está sendo afetada. Em outubro de 2025, os preços dos alimentos aumentaram em 64%, e isso não parou, continuou subindo até chegar a 105% em fevereiro. Os mais afetados foram os alimentos básicos, como pão e cereais. Em apenas um ano, de março de 2025 até março de 2026, o preço desses itens aumentou em 140%. Pense nisso, né? Os alimentos que antes eram do dia a dia estão se tornando um luxo. E no meio disso, milhões de pessoas estão perdendo o emprego ou correm o risco de perder. Isso não é mais uma simples questão econômica, já é uma crise que atinge diretamente a vida das pessoas comuns. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, espera-se que a economia do Irã encolha mais, 6,1% em 2026. Enquanto isso, a inflação pode chegar a 68,9% antes do final do ano. E o desemprego está se aproximando de 10%. E a dívida do governo continua aumentando. Já representa quase 40% de toda a economia do país. Este é o golpe mais pesado para o Irã. Quase 90% do comércio internacional deles foi cortado. E isso equivale a 70% de toda a receita deles com exportações. Em outras palavras, cortaram a base da economia deles. E lembre-se, o bloqueio só tem 3 semanas, mas já está assim de grave. E na verdade, isso nem é o começo. A economia do Irã já estava fraca antes mesmo dos Estados Unidos chegarem. O que o bloqueio fez foi apenas acelerar a queda. Agora, eles parecem estar procurando por esperança, mas parece que ainda não encontraram. Há um momento ainda mais crítico chegando. A reunião entre Donald Trump e Xi Jinping será em 14 de maio. Até que isso termine, é improvável que os Estados Unidos recuem. Isso significa mais 2 semanas de sofrimento. E a cada dia, a situação piora. Agora a pergunta é, até quando o Irã vai aguentar se não ceder e não abandonar seu programa nuclear? Eles estão prontos para novos ataques aéreos? No país, líderes seguem firmes e acreditam que podem resistir. Mas não são eles que passam fome. Não são eles que estão perdendo o emprego. E é aí que tudo fica perigoso. Você se lembra dos protestos em dezembro e janeiro? De acordo com o The Guardian, cerca de 30 mil pessoas morreram. E agora o povo está ainda mais revoltado. O governo está mais fraco, basta uma faísca, pode explodir de novo. E talvez seja exatamente isso que os Estados Unidos estão esperando. Porque, no fim das contas, não é só a economia que é o alvo, mas a mudança de todo o sistema. Agora, não existe mais meio termo no Irã. Render-se ou cair completamente. E o mais doloroso é que o que eles temiam já está acontecendo, sem que os Estados Unidos tenham disparado um único tiro. Eles controlam a situação, e se precisarem lutar novamente, eles já estão prontos, porque ainda tem algo em mãos que pode impedir completamente o Irã de se reerguer.